começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia. Assista também na internet em www.boasnovas.tv. O nosso tema de hoje é triunfalismo. Nós vamos de uma vez por todas diferenciados, porque tem uma diferença muito grande entre a igreja triunfante e a igreja triunfalista. São dois conceitos completamente distintos e diferentes. Nós ouvimos versículos de: se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores. E a gente tem que entender o que é ser vencedor. O que a Bíblia fala que é ser vencedor? O apóstolo Paulo fala o seguinte: viver é Cristo, morrer é lucro. Para ele, lucrar tá na boa, é morrer, mas estando em Cristo. Será que é isso que a gente acredita hoje? Não. Ficar doente não pode, é falta de fé. Você não pode passar por dificuldades ou por privações, principalmente de comida ou qualquer querer básico. Será que é isso? O que a Bíblia fala sobre ser triunfante e fala sobre triunfalismo? Para falar um pouco sobre todo esse mundo, recebeu ele que é pastor no ministério Crescendo na Unção, o pastor Mário Alberto Vieira. Pastor Mário, bem-vindo ao Antenados na Geral. E aí? Triunfando sempre, sempre? Boa tarde, André. É uma alegria, um prazer estar aqui. Esse debate hoje vai ser, sinceramente, esclarecedor, né? Vamos tirar muitas dúvidas aí, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Não é simples não, porque é muito pregado hoje e existem muitos pensamentos contrários quanto a isso. É verdade. Por isso é polêmico. O senhor é a favor de uma igreja triunfante ou de uma igreja triunfalista? Uma igreja triunfante. Eita Deus! Eu também recebo ele, que é pastor da igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estar aqui com você, com nossos queridos irmãos, que vamos debater, vamos esclarecer ao público e tentar olhando para a Bíblia, né? Porque a gente vai, certamente, todos nós, olhando para a Bíblia, tentar dizer para as pessoas o que seria o ponto de equilíbrio nessa história aí. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é teólogo e conferencista, pastor Max Cassim. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde. Vamos aí para o debate para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto aí. Tá certo, você já pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar os contatos aqui na tela para você fazer uma pergunta para o Antenados. Se quiser, entra lá no Facebook, na página, na fanpage da Boas Novas, manda lá uma mensagem de inbox. Estou com o computador aqui do lado, vamos trazer as perguntas de vocês aí de casa também. Pode também ligar para cá, o número do telefone está aparecendo na sua tela. Pode ligar, entra com a sua voz no estúdio, pergunta, comenta, concorda, discorda. Deixa o que você acha sobre o nosso tema de hoje, que é triunfalismo. O triunfalismo, só para você que não entende, André, qual é a diferença entre igreja triunfante e igreja triunfalista ou triunfalismo? A igreja triunfante, nós acreditamos que no final Deus venha vir buscar sua noiva, a sua igreja, vai dar tudo certo, independente se aqui eu estou passando dificuldade, se eu estou doente, se está ruim de grana, se está bem de grana, independente de todas as situações que nós vivemos, sabemos que no fim dessa vida tem algo melhor, nós teremos uma coroa e moraremos no céu com Jesus. Isso é o pensamento um pouco da igreja triunfante. No fim das contas, ela vai subir ao céu e vai vencer com Cristo. Já a questão do triunfalismo, ou a igreja triunfalista, acredita que nós vamos também morar no céu com Jesus, o final vai ser bom, mas acredita também que o processo entre agora e até o final, nós temos que ser triunfantes também, na vida profissional, na vida amorosa, na vida sentimental, na vida profissional financeira, enfim, em todas as situações. E será que isso é uma máxima? Será que isso é uma constante? Como pode uma pessoa só vencer? Só se dar bem, só ganhar? Será que ela nunca vai perder, nunca vai passar dificuldades, nunca vai ficar doente? E se passar por dificuldades, ficar doente, se dar mal, isso é falta de fé? Ela perdeu a comunhão com Deus? Vamos falar um pouco sobre tudo isso e essa diferença entre a igreja triunfante e a igreja do triunfalismo. Estou certo ou estou errado, meu pastor? Está certíssimo. A grande questão, a grande questão é o seguinte: o perigo do evangelho triunfalista hoje é que apresentam não Deus, mas um gênio da lâmpada. Isso é perigoso. Porque o triunfalismo ele vai, na realidade, defender o ter e não o ser. E ensina que uma vez que você não tem, você não está debaixo da bênção de Deus. Isso é perigoso. É perigoso por quê? Porque, biblicamente falando, o próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Então, ele deixou claro que a nossa vida não seria um mar de rosas, que nós enfrentaríamos lutas, dificuldades, embora eu também creia piamente que o Senhor é aquele que empobrece e enriquece. Mas a Bíblia também vai dizer, 1ª Epístola de João 2,25, que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E que se esperamos Cristo só nesta terra, somos mais miseráveis de todos os homens. Então a gente precisa ter esse cuidado. É claro que a gente tem que evitar os extremos. Por que os extremos? Como bem disse o André aqui no início da sua fala,
a gente precisa entender que durante muito tempo a gente também ouviu o evangelho da miséria, que quanto mais miserável você fosse, mais abençoado você era por Porque Deus. o deserto é o colégio de Deus, então a gente está passando no colégio escola de Deus. Eita, Isso também Deus. é perigoso, a teologia da miséria, né? Mas outro extremo também é justamente essa teologia da prosperidade, do triunfalismo. Você tem que ter a todo custo. Porque o que a gente está vendo hoje é que esse evangelho ensina que o crente é como se fosse um semideus. É o super-homem, ele precisa ter a todo e qualquer custo. E por causa disso, pessoas que não conseguem alcançar, não conseguem ter, elas se frustram. Elas estão nos bancos das igrejas frustradas, porque eu cresci na fé, espiritualmente falando, ouvindo mensagem apenas do Deus que abre. Mas é bom lembrar que a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que abre também é o Deus que fecha. E o que fazer quando esse Deus resolve fechar? E eu deixo para meus colegas responderem aqui agora. E às vezes você reduz o relacionamento que você tem com Deus justamente naquilo que o senhor falou. De ter, se Deus não me deu, por que ele não me deu? Estou errado? Ele na figura do pai. O relacionamento é muito um pouco... Deus não tem sei se prediletos. mas não é muito de barganha. Eu tenho troca. que ter. Deus tem que me dar para mostrar que ele me ama e eu tenho que receber para eu saber que eu estou bem com ele e que eu tenho fé. Eu acho também perigoso esse tipo de pensamento. André, graças a Deus que Deus não me deu tudo o que eu quis e não me dá tudo o que eu quero. Porque como uma criança que pede um objeto cortante para o pai, mas pensa querendo brincar, às vezes nós não conhecemos o perigo das situações, não saberemos, talvez, nem administrar uma situação que queremos. Então, na verdade, Deus, ele é misericordioso, justo e bom. Agora, uma coisa é certa, Deus nos fez para vencer. Agora, vencer o quê? Eita. Vencer o quê? Vencer as lutas desta vida, vencer a nós mesmos, que é a coisa mais difícil que tem, o pecado, que é terrível, que nos afasta de Deus. É importante nós sabermos que aqueles que pensam que nós vencemos sempre, nós somos assim aqueles que não perdem para ninguém em situação alguma, que vencer pressupõe lutar. Triunfar, que é vencer, pressupõe luta. Um grande triunfo pressupõe uma grande luta. Então, se a pessoa quer vencer, se prepara para lutar. E outra coisa, não vence sempre não, até porque na trajetória existem infortúnios, existem situações difíceis. A pessoa vai fazer uma prova e não passa, a pessoa tenta um emprego e não consegue, tenta uma promoção, às vezes ao invés de ser promovido é demitido. Enfim, existem lutas. Agora, uma coisa é certíssima, porque é a nossa confiança em Deus. Deus nos protege. O que vai acontecer diante da situação? Isso é fé. Fé não é ter elevada autoestima. Fé não é pensamento positivo, fé não é ser super-homem, fé é o seguinte, é você na adversidade, você no descrédito, você fazendo toda a força, porque se você também não faz força, você não vai conseguir vencer, você fazendo tudo o que você pode, e ainda assim a adversidade mostra que você não é o favorito diante de uma situação, você olhar para Deus e falar assim, olha Deus, eu sou exatamente isso aqui, que está aqui, uma pessoa que não é promissora, estou fazendo tudo o que eu posso, e eu sei que tu podes mudar a minha história e pode me fazer um vencedor. Fé é isso, quando ninguém acreditar em você, você fazer a sua parte e confiar no Senhor, porque Ele faz a dele. Então, na verdade, é importante que se entenda isso. E, eventualmente, você vai querer muito algo de Deus, Deus não vai te dar. E Deus vai te frustrar, vai deixar você se frustrar mesmo, que faz parte do aprendizado, faz parte das escolhas de Deus, que não são as suas. Tem que confiar em Deus. A confiança em Deus é isso. O que vai acontecer comigo? Não sei, mas eu sei que o que acontecer está à mão dele. E naquilo que está à mão dele, está tudo bem. Foi o que o apóstolo Paulo falou, quando ele já sabia que ele ia ser morto uma hora por conta da pregação do Evangelho. E no último capítulo de 2 Timóteo, a gente vê isso com clareza. Ou seja, não temia a nada, nem a morte iminente. Agora, vencer é isso, é confiar no Senhor e enfrentar a adversidade e saber que a nossa vida não é nossa. Portanto, eventualmente, vamos ter que abrir mão dos nossos projetos e fazer valer os projetos deles, que nem sempre é aquilo que está no nosso coração. Estamos dispostos a isso? E é difícil, porque para a gente falar isso, e eu acho que é verdade para todas as pessoas, se Deus me desse tudo que eu já desejei no meu coração, meu Deus do céu, a gente tem que ter cuidado com essa coisa de que Deus tem que me dar tudo que eu quero, tudo que eu posso, tudo que eu quero chegar à minha mão, eu tenho que tomar posse, porque tem coisas que existem, vamos dizer assim, aparentes bênçãos que se tornam maldição na vida de pessoas. A gente já debateu aqui de pessoas que pediam. Tem até uma brincadeira de um irmão que falou, um pastor que veio aqui e falou, olha, ele pediu um carro, pediu um carro, enfim, durante 3, 4 anos. Quando Deus deu um carro para ele, fugiu da igreja. Todo fim de semana estava em praia, estava para outro local. Então, tem bênçãos de Deus que afastam a gente às vezes também, pastor Mário. É complicado. Quando Jesus disse em João 16:33, tenho dito isso para que tenham paz em mim.
no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ali não está falando dele vencer a morte, não havia sido crucificado ainda. Então ele está falando de vencer o mundo. Então quando eu falo na questão de vencer o mundo, nós temos uma ideologia errada que pensa que mundo é o materialismo. É a questão de, se você não tiver algo material, palpável, concreto, um carro importado, uma casa na Zona Sul, morar muito bem, você não está sendo abençoado por Deus, você não está vencendo o mundo. Só que quando Jesus está falando ali, eu venci o mundo, ele está mostrando outra visão que hoje em dia a igreja não vê tanto. Exemplo, quando falaram, descobrimos o Messias, achamos o Salvador, de onde é que ele é? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um preconceito social. Jesus ele venceu um preconceito social. Jesus ele venceu traições, quando Judas Iscariotes vendeu ele por 30 moedas de prata. Jesus, quando chamou Judas de amigo, chamou de amigo, não foi de boca para fora, foi de coração. Jesus ele venceu descrédito. Jesus ele venceu preconceitos. Imagina, Jesus nasceu, um Jesus histórico, vamos trazer para um Jesus histórico. Ele nasceu e não tinha genética nenhuma do seu pai José. E quando alguém olhou para Jesus, falou, teu pai não é José, você não parece nada com José. Mas ele venceu tudo isso. Jesus era o exemplo de pessoa nos dias de hoje que a gente diz assim, tinha tudo para dar errado. Era um cara que você olhava para ele não parecia com o pai dele, era um cara que não teve maternidade para nascer, era um cara que nasceu dentro de uma manjedoura, foi um cara que venceu preconceito social, preconceito nas amizades, venceu barreiras, lutou contra sistemas, lutou contra tudo isso, e em tudo isso ele venceu, em nada disso ele deixou corromper ele. Levando agora para o outro lado do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o reino dos céus? A pregação do reino dos céus. Paulo deixa bem claro, Romanos 14, 17. O reino dos céus não é comida nem bebida. É gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Se você olhar para um crente, você vai ver que está faltando alguma coisa, gozo, paz e alegria do Espírito Santo, alguma coisa do reino ainda está faltando nele. Porque tem muitas pessoas que têm a comida e têm a bebida, mas não tem paz, não tem gozo e não tem a alegria do Espírito Santo. O que é gozo? Gozo se chama ânimo. É como o nosso pastor disse, você se preparar, você vai ter batalhas, você vai perder batalhas. A guerra é uma só, agora batalhas são muitas, e vai ter batalhas que você vai perder. Você vai perder muitas batalhas na sua vida, na sua caminhada. Se você pegar o apóstolo Paulo... Eu profetizo que você vai perder batalhas, não é bem isso. Mas vai! É a realidade. O mundo é assim. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chega lá, a carta aos Coríntios, ele deixa bem claro, naufrágio, muitas vezes, quarentena de açoite 5 vezes, coça com vara 3 vezes, cair em abismo, dormir dentro de um abismo, fome muitas vezes, frio muitas vezes, sem lugar para dormir muitas vezes. O que é isso, gente? Isso é sofrimento, isso é o Evangelho. E quando fala da questão quando fala da questão do é chegado o reino dos céus, a pregação de João Batista e de Jesus, fala assim, arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Arrependimento, no original, metanoia, mudança de mente. Arrependei-vos, mude o seu interior. Jesus deixou bem claro quando ele falou da solicitude da vida. Está preocupado por quê, meu irmão? Com o que tu há de comer, com o que tu há de vestir? Quem te garante que tu vai acordar amanhã? Se preocupa em buscar o reino dentro de você, porque as demais coisas é um bônus. Eu costumo dizer, André, que Jesus fala assim, prepara o feijão, que eu vou levar aí a calabresa, o bacon, para fazer uma feijoada, para dar um gosto a mais. Jesus, às vezes, ele acrescenta bônus em nossa vida, é para nos dar um gosto a mais na vida, para nos dar aquela vontade de querer viver mais. Por que existia festa para o povo de Israel? O povo no deserto. Para quê? Para o povo se alegrar. 40 anos andando, André, no deserto, daqui a pouco... Hoje é tempo de festa, mas tá tudo ruim, mas vamos festejar, porque hoje é tempo de festa. Para a cabeça, para fazer bem para o povo. Mas o povo continuava no deserto. Vamos para o rápido break, a gente já estourou, vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta e continua, porque esse é o conceito, estamos na linha certa. E daqui a pouco eu vou levantar também, o apóstolo Paulo falou assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Vai pregar isso hoje no culto. Nos dias que não pode ficar doente, falta de fé, não pode ter dificuldade física, falta de fé. Ele está falando, meu irmão, se eu morrer, é lucro, é ganho. É isso que ele está falando. Se eu morrer, eu sou vitorioso por morrer, que eu vou morar com Jesus. Está diferente um pouco do que o apóstolo Paulo falou. Enfim, vamos pegar os apóstolos e ver um pouco se eles eram vitoriosos ou não, o que aconteceu com a vida deles. Mas foram grandes homens de Deus. Como é que a gente consegue botar todo esse pessoal no mesmo local e falar, olha, estão pregando a mesma coisa, tem alguma coisa diferente, a gente vai abordar no segundo bloco. Não sai daí, a gente volta já já.